Salve, salve família Movingcast! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Movingcast. E é claro que hoje nós estamos recebendo uma convidada especial demais, em comemoração ao Dia das Mães, esse mês maravilhoso, né? Que é o Dia das Mães, eu acho que é o mês mais bonito do ano. Eu acredito, mas essa maravilhosa aqui que vai apresentar a nossa convidada. Olá, família Movingcast, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai receber uma convidada especialíssima, por quê? Porque eu já acompanho ela há muito tempo. Desde que ela era pequenininha, o Instagram dela tinha 1.700 seguidores. E hoje ela tá gigante, tá crescendo mais. E a gente trouxe ela para falar sobre a vida dela, sobre como foi ser mãe, como foi deixar o emprego, enfim, não vou dar spoiler. Não. Mas estamos com Keila Lopes, influenciadora digital e imperatriz. É um prazer te receber aqui no nosso podcast. E a gente queria começar falando sobre você, especialmente sobre você. Quem que é a Keila hoje e quem que foi a Keila desde lá do iniciozinho do Instagram? Me conta. Em primeiro eu queria agradecer pelo convite. A gente sempre tá um pouquinho nervosa, né? Sim. Porque falar sobre nós mesmos é complicado. Quem sou eu? Desde o comecinho, né? Eu sou filha de pais separados. Quando nasci já não estavam juntos, né? De uma senhora que trabalhou muito para criar 14 filhos sozinha. Uma super mãe. Nossa, ela é mais do que super. Daqui de Imperatriz? Sim, a minha mãe, na verdade, ela é do Piauí, né? Ela veio pro Maranhão, eu era bebezinho de colo. Não, nasci Imperatriz. Eu sou imperatrizense, nata como eu costumo dizer que é maranhense do pé rachado, né? Assim que as pessoas falam, né? E fui criada, na verdade, na maior parte da minha vida pelas irmãs mais velhas, mais especificamente por uma irmã mais velha que eu tive como mãe a vida inteira porque minha mãe teve que trabalhar fora para sustentar todos, né? Sozinha, filha? Sozinha, né? No decorrer da vida ela perdeu muitos filhos, hoje só somos 7. Inclusive essa minha irmã mais velha, né, que faleceu quando eu tinha 9 anos de idade, a mãe que eu conhecia, porque foi quem esteve presente, me ensinou tudo até os 9. E depois foi aquela adolescência conturbada, um pouquinho complicada, porque sem muito apoio de uma mãe que tinha que trabalhar fora para cuidar da família. Aí veio aos 18, né? Que foi quando eu conheci o marido, né? Namorado, que hoje é o marido. Conheci ele aos 18, 19 anos de idade. Ele é seu primeiro namorado? Não, antes dele eu tive dois outros namoradinhos de adolescência, sim, né? E o Henrique eu conheci aos 19, foi assim uma relação, vamos dizer, avassaladora, né? Em 2 anos eu já estava grávida e casada. Na verdade, assim, eu casei com 8 meses de gestação do Avelino. O Avelino nasceu com 30 dias. A gente até brinca que a lua de mel tá acontecendo agora, né? Sim, não foi tudo muito rápido. E aí foi aquela criança, 2 crianças, mães de criança, né? Porque o Henrique, ele só tem 4 anos a mais do que eu. Então, era uma moça de 19 anos e um rapaz de 23, 24, pais de um bebê também. E isso você trabalhava em casa ou você estava trabalhando fora? Eu trabalhava fora, inclusive eu conheci o Henrique na porta do trabalho, né? Ele na porta do trabalho dele e eu no meu. A gente sempre se cruzava e foi lá. O bebê nasceu, eu continuei trabalhando fora. Só que muito complicado, porque a gente tem dificuldade de encontrar uma pessoa que esteja presente na vida do seu filho como você, na verdade, isso nunca acontece, né? Igual a você, não tem como. E eu trabalhei fora até acho que os 3, 4 aninhos dele. Voltei para casa. Foi na época que nós decidimos ir para o Pará, porque a família dele trabalha com um determinado comércio e o pai dele queria abrir um desses comércios lá. E nós fomos para abrir uma loja. Lá no Pará nós ficamos 5 anos, né? Eu trabalhando na empresa dos pais dele. Depois a mãe dele faleceu, nós voltamos para Imperatriz, né? Porque o pai precisou de um apoio aqui. Sim. E aí na volta para Imperatriz eu decidi que não ia mais trabalhar porque eu precisava acompanhar meus filhos, que já aconteceu a Júlia, né? O Avelino é daqui, mas a Júlia nasceu em Tucuruí e quando retornamos ela já
Tava uma mocinha, 4 anos. Eles têm idades parecidas? Sim, ele tem 20 e ela tem 18, né? Na verdade, é pouco menos de 2 anos. Só uma curiosidade, na época você trabalhava com o quê? Na época, eu trabalhava... Quando eu o conheci, eu trabalhava no Lava Jato da minha irmã. Depois eu fui trabalhar numa transportadora e fiquei durante esse tempo todo. Aí, quando decidimos ir embora, né, pra colocar a empresa no Pará, fui trabalhar com a família dele. Na volta, ainda fiquei com a família dele, porque eles também têm empresas aqui. Aí foi quando nós decidimos que eu precisava ficar em casa, porque eu percebi que o comportamento do meu filho não estava como eu gostaria que estivesse, né? E aí eu voltei para casa para cuidar e acompanhar as crianças, para que eles se desenvolvessem como a gente queria. Foi complicado. Eu imagino. Deve ter sido uma decisão muito difícil. Sim, porque eu sempre trabalhei fora. Por ser filhas de pais separados e ter que ajudar na despesa de casa, então eu sempre trabalhei fora, né? Engravidei trabalhando fora, casei trabalhando fora, e aí, quando as crianças precisaram, eu tive que abrir mão disso pra ir cuidar de casa. E o mais difícil não é estar cuidando de casa. O mais difícil é como você é vista como dona de casa por outras pessoas. E mais especificamente por mulheres. Sim. É Engraçado incrível isso, né? como elas são as que mais te julgam. E é engraçado que não importa a tua escolha. Se você decidiu não ser dona de casa, mesmo tendo filhos, para ir para o mercado de trabalho, as que são dona de casa vão te julgar por achar que você não é uma mãe suficiente. E se você decidiu sair do mercado de trabalho, as que estão no mercado de trabalho vão dizer que você é louca por ter aberto mão de uma carreira e ser dependente financeiramente do marido, né? Cada um levanta a bandeira que convém. Pra ser mais Exatamente. exato, né? E o mais triste é, como eu falei, é que a maioria das vezes é por mulheres, né? O Todas julgamento as vem das situações mulheres. constrangedoras que eu passei por ser dona de casa foi por mulheres. Nesse meio termo que você teve que escolher entre a criação dos seus filhos e o CLT, houve um arrependimento ali, ou você sustentou a bandeira de que realmente era aquilo que você queria, porque você não teve antes isso, porque você veio de pais separados, né? Então, o que eu tô entendendo? Você quis dar algo que você não tinha tido. Então, quando você viu que estava saindo do controle, falou, epa, vamos voltar, porque eu não vou deixar viver igual eu tava fazendo. Foi difícil essa parte de ter que abdicar dessa parte e entender que era o melhor a ser feito? Nunca é fácil, mas quando a pessoa que está do teu lado te apoia, eu costumo dizer que você fica mais valente para enfrentar tudo na vida. Não só o fato de ter largado, né, o CLT, como você disse, para virar dona de casa. E o Henrique sempre me apoiou, assim, ele foi unânime em me dizer, tome a decisão que você quiser, que eu estarei do seu lado, né? Então eu acho que o principal é isso, é você ter alguém do teu lado que te apoie na sua decisão, para que você consiga mantê-la, né? Até porque sem a ajuda de quem tá dentro de casa, fica mais pesado ainda o negócio, né? A situação. E aí você passou nessa etapa de ficar dentro de casa, de cuidar de casa, de trabalhar em casa, porque as pessoas também não entendem que o trabalho dentro de casa é um trabalho, literalmente, só não é remunerado. Inclusive, essa semana eu vi uma reportagem que tinham pessoas calculando quanto que uma dona de casa deveria ganhar. E era um salário bem maior do que estava fora, do CLT. Porque é muita coisa, é muita função. E aí os meninos cresceram e um deles foi embora. Foi pra fora do Brasil. O Avelino, desde pequeno todo mundo dizia, né, que o Avelino estava muito à frente do tempo dele. O Avelino, ele fazia o Kumon, mas ele estava 3 anos adiantado no Kumon. Então ele estava na 7ª série, vendo assuntos de aluno do 1º e 2º ano. E aí eu me lembro a primeira vez que um dos instrutores, que é proprietário do Kumon, falou pra mim, o Avelino não vai ficar aqui, porque a Imperatriz é pequeno demais pra ele. E aí ele sempre dizia, né, que ele queria fazer faculdade fora, ele não queria estudar aqui. E aí eu até falava pra ele assim, meu amor, até vai, mas você vai fazer uma faculdade federal, porque mamãe não vai pagar uma faculdade particular pra você estudar fora, até porque pra gente não dá. E aí o Avelino começou a procurar faculdades no mundo, né, selecionar as que ele queria no mundo, as que ele queria, e começou a enviar o currículo dele, né? Porque lá para fora é assim que funciona, é por currículo. No Brasil a gente tem um vestibular onde o aluno é injustamente avaliado em uma prova, né?
Lá fora você envia o seu currículo e a faculdade vai avaliar se você é digno de estar naquela faculdade. Você tem que ter boas notas, você tem que ter feira de ciência, premiações, as melhores exigem isso. E algumas você tem que não falar inglês, mas ser formado em inglês e ter feito a prova do MET, que é uma instituição que avalia as escolas de inglês mundial. E aí ele se preparou a vida inteira para isso, né? Ele fez curso de matemática, ele fez o curso de inglês, ele formou, ele fez a prova do MET. Ele, desde os 8 anos, ele estava trabalhando para ir para fora, até que ele descobriu uma faculdade na Rússia, né? A KFU, que é a Federal de Kazan. E ele disse que queria ir para lá porque aquela faculdade tinha, se eu não me engano, 6 prêmios Nobel. E no dia que ele mostrou, ele disse assim, o 7º vai ser meu, mãe. Aí eu disse, tudo bem. Só que eu não levava a sério, né? Vou ser bem honesta com vocês. Sim. Porque, gente, um aluno do interior do estado do Maranhão, disputando 5 vagas, eram 5 vagas para o mundo inteiro, ou para o Brasil, melhor, que a KFU disponibilizou. E aí, o Avelino, 1 ano nessa seleção, são várias etapas, de repente foi chamado, só que ele só tinha 17 anos de idade. Aí nós tivemos que emancipá-lo. Quando ele chegou para mim, ele disse, mãe, a senhora precisa me emancipar. Eu fui aceita na KFU e eu tenho 30 dias para resolver toda a minha documentação e estar na Rússia. Foi o baque da minha vida, porque até então eles eram o sentido de eu estar ali, né? Eu me dedicava 100% à casa e aos meninos. Eu vivia para cuidar de casa e para ser motorista. Na época não existia Uber, né? Mas eu era o Uber deles. A gente sempre estava dentro do carro com o uniforme do cursinho, do Kumon do inglês e um lanche. Porque eu pegava no colégio, trocava de roupa dentro, fazia um lanche, deixava no inglês, pegava no inglês, aí deixava no Kumon. E aí ficava nessa o dia inteiro com os dois, né? Enfim, Avelino decidiu que ia embora, foi aceito na KFU, resolvemos todas as burocracias, chegamos em Brasília, fomos deixar ele. E eu queria ir deixá-lo na Rússia. Só que, quando nós chegamos lá, ele disse, mãe, posso pedir uma coisa para a senhora? Eu digo, pode. A senhora me deixa sozinho? Aí eu disse, para a Rússia? É. Mãe, porque a senhora só vai me dar trabalho. Como assim, menino? Tudo bem, a senhora vai comigo, chegando na Rússia a gente resolve tudo, tá tudo bem. Mas a senhora não fala inglês e na hora de voltar, eu vou ter que lhe deixar em Portugal de volta pra senhora chegar no Brasil. Vai ser uma confusão. Aí eu disse, mas que menino saliente, né? E aí ele partiu sozinho. Eu até, em um dos textos que eu coloquei no meu Instagram, eu até brinquei que o Avelino partiu levando na mala uma panela de pressão, 2 quilos de feijão e um pedaço de mim. Sim. Porque na época ele disse que tinha dificuldade de encontrar panela de pressão na Rússia e feijão. Então ele levou do Brasil. Ele levou na mala. Que legal, cara. Aí... Verdadeiro maranhense, tinha que levar o feijão. Exatamente. O feijão é o cuscuz. Era uma das preocupações dele, não encontrar cuscuz nem macaxeira. Lá não se encontra macaxeira, porque é muito frio. Congela, não tem como plantar macaxeira embaixo de neve, né? Sim. E é uma das coisas que ele sente muito saudade. E assim, voltando, Avelino chegou na Rússia, 1º ano, eu tenho que falar, né? Eram 5 vagas para o Brasil, ele pegou uma de nordestino. No 1º ano, ele foi destaque da faculdade como melhor aluno do curso. Aí no 2º ano também, aconteceu novamente, né? E ele fazia o curso de inglês, né? Ele faz faculdade em russo, melhor. Porque como ele é bolsista, eles não aceitam que falem outra língua lá dentro. Só os que pagam, né? Meu Deus do céu. Então ele teve que aprender o russo sozinho dentro do quarto dele. Eu me lembro que a gente tinha acabado de pintar a casa e assim, tava tudo branquinho o quarto, né? Ele chegou pra mim e disse, mãe, a senhora me deixa pintar as paredes do meu quarto de preto? Aí eu disse, por que, criança? Porque eu preciso de um quadro maior. Aquele que eu tenho é muito pequeno. E assim fizemos. Nós dois fomos pintar as paredes do quarto dele todas de preto, para que ele pudesse estudar russo sozinho dentro do quarto, né? Porque ele sempre foi autodidata. Aí depois de 1 ano, ele já estava com o russo mais ou menos, ele decidiu que tinha condições de ir embora. E na época, a Sonilde, que era a proprietária do curso, não sei se pode falar. Pode, à vontade. Seja Mais, que eu adoro, né? Ela disse assim, a gente tem que divulgar o Avelino. E o Avelino, ele é muito simples, humilde, ele não gosta, discretíssimo, né? Que saibam nada dele. É com o pai.
ela decidiu chamar a TV Mirante. E ele foi totalmente contra, mas ele não queria dizer não pra tia Sonilde, né? Aí ele disse, mãe, eu não quero essa autopromoção, mãe. Aí eu falei pra ele, eu digo, filho, não é uma autopromoção. Na verdade, quando você aparecer falando da sua conquista, você vai dar esperança para outras crianças aqui, e de lugares mais humildes, eles vão ver que podem, porque você conseguiu sair do interior do estado do Maranhão. Vai ser um motivador. Aí foi quando eu coloquei dessa forma, né, ele decidiu aceitar, ele disse, vendo por esse lado, tudo bem. É porque eu não gosto de aparecer. Ao contrário da mãe deles. Sim. Mas você sempre gostou de aparecer? Eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa. Quando eu era criança, a mamãe dizia que eu era pra frente. Mas não é que eu gostasse de aparecer. Quando eu fazia amizade, eu sempre me saía bem. Eu falo demais, acho que já deu pra perceber, né? Mas fala perfeitamente bem. E aí, nessa partida do Avelino, aconteceu de ficar em casa ainda. Aí me partiu. Por um tempo. Eu fiquei em casa, sim, depois que o Avelino foi embora, porque ainda tinha a Júlia, né? Que precisava do apoio, porque ela também estava na adolescência. E eles foi quem me deram a ideia, porque eu fiquei um pouco mal na época que o Avelino foi embora. Na verdade, eu fiquei muito mal. Eu entrei em depressão, a família não sabia. Isso é uma coisa que a gente sempre teve lá em casa, nós 5. Os nossos problemas ficavam dentro das paredes da nossa casa. A minha mãe não sabia, as minhas irmãs não sabiam. Então, foi uma época bem complicada, porque eu entrei em depressão, foi horrível. E essa depressão veio alguns meses antes do Avelino ir embora. Só que eu tinha que esconder aquilo dele, porque eu não queria que ele achasse que ele estava sendo culpado por eu não estar bem. Aí eu fui ao médico, comecei a fazer o tratamento adequado. E eu me lembro do dia que ele descobriu que eu estava com um problema. Ele sempre gostou de ler muito. E ele lia bula de remédio. E ele achou meus remédios, né, que estavam escondidos. E aí ele falou pra mim, mãe, a senhora tá tomando remédio pra depressão? É por minha causa? E eu tinha que negar, né? Porque eu não queria atrapalhar a vida dele. E aí eu fui fazendo meu tratamento, foi dando certo, o Avelino foi embora, depois da partida permaneci em casa, cuidando da Júlia. E a vida ficou meio que sem sentido, porque a Júlia é muito independente, né? Ele já era independente, mas ela era muito independente, mulher mais, né? Não tem como. Esse problema que aconteceu com você, eu tive um prazer de assistir uma reportagem chamado A Síndrome do Ninho Vazio. Sim. Que lá nos Estados Unidos foi feita uma pesquisa com um determinado grupo de mães que se dedicaram exclusivamente para a família, para cuidar da família. E eles chegaram à conclusão que quando os filhos atingiram uma maior idade e os filhos tiveram que sair de casa, ter suas vidas, elas acabaram entrando nesse mesmo período que você entrou, em depressão, ficou muito ruim, eles acabaram diagnosticando elas com a síndrome do ninho vazio. Eles batizaram isso como a síndrome do ninho vazio. É quando a mãe perdeu o sentido com a partida dos filhos. E é um documentário muito interessante, porque ele vai contando a história dessas mães e falando o porquê elas conseguiram vencer isso e como elas conseguiram vencer isso. Eu queria que tu comentasse pra gente como foi que você fez para vencer a síndrome do ninho vazio. Foi exatamente isso. Eu fui diagnosticada com síndrome do ninho vazio, mas eu também tinha um problema de tireoide que eu não sabia. A minha tireoide, ela tinha parado, então eu não produzia um determinado hormônio que era responsável por essa sensação de bem-estar. E veio tudo junto, né? Então, nessa época, o médico descobriu, começamos a tratar tanto isso quanto a depressão e eu fui melhorando. E eu saí disso através do Instagram, né? Eu me reencontrei no Instagram e o mais interessante é que eu odiava tecnologia. Pra vocês terem uma ideia, eu tinha um celularzinho daqueles que abriam assim, porque eu não queria nem saber de conectar a internet. Meu Deus. Eu não tinha, eu tinha um plano que tinha internet, mas eu não usava, porque eu não gostava de tecnologia de jeito nenhum. E eles começaram a me apresentar o Instagram. Eles sempre diziam, mãe, a senhora precisa compartilhar o seu estilo de vida, porque a senhora envelheceu bem, muito bem, de uma forma simples e barata. Aí eu dizia, isso é bobagem, quem é que vai querer saber o que eu como? Como é que eu faço no meu dia a dia? Mãe, tá cheio de influencers. Foi através deles que eu descobri essa palavra.
na internet, compartilhando um estilo de vida caro e inacessível. E muita mulher olha e fica triste por saber que não vai alcançar aquele corpo porque não pode consumir o que elas estão divulgando. E eles foram batendo nessa tecla o tempo inteiro, né? Eles criaram o Instagram, eles fizeram as primeiras postagens porque eu não queria e não sabia. Eu tinha um celular bem ruim, que foi trocado por um ainda ruim na época, né? E assim, por insistência deles. E aí eles começaram a fazer essas postagens. Eu cozinhando, eu fazendo os meus lanchinhos, né? E aí o pessoal foi gostando. Eu fui percebendo que tinha gente que precisava da minha ajuda e que ia me ajudar através daquelas postagens, que foi o que aconteceu, né? Hoje, até quando alguma seguidora agradece, que isso acontece muito, o meu público é 95% feminino, 98% feminino, e a gente conversa muito pelo direct, né? E aí, quando elas agradecem, dizem, nossa, você me ajudou demais. Eu sempre respondo assim, nós nos ajudamos demais, né? A maioria não sabe, mas foi através do Instagram que eu consegui vencer essa depressão por conta de um problema de saúde e por conta do ninho vazio. Eu me redescobri ali, por influência e incentivo dos meus filhos. Aí vem novamente aquela questão do apoio familiar. Hoje eu até fiz um post sobre isso, porque toda vez que eu abro lá os meus stories, as primeiras carinhas que estão lá sempre são deles e do meu marido, né? E aí eu fiz um print e eu postei dizendo, né, que vencer na vida pra mim é aquilo, é você ter sempre, né, a sua família ali visualizando primeiro. E que se aquilo tá comigo, nada mais me abala, porque essa é a grande verdade. E desse início da vida do Avelino sozinho, pra Júlia independente, você querendo não porque foi uma influência deles, mas você sendo influenciada por eles para mostrar sua rotina, tinha sido assim, não tanto não, né? Você começou não gostando daquilo ali. Como foi que a vida fitness entrou ali, naquele momento? No momento em que você se sentia insatisfeita, ou foi depois da questão da síndrome do ninho vazio? Como foi que você decidiu que seria o momento de cuidar da Keila, que agora os meninos estavam encaminhados, estava tudo bem e que você podia cuidar de você? Deve ter uns 15, 10 anos. Eles eram pequenininhos quando eu comecei a frequentar academias, né? Foi mais para ocupar o tempo de quando eles iam para a escola, porque eu ficava sozinha em casa. Ou seja, a ideia de que mãe não tem tempo pode ser que esteja mal desorganizado ali. Então, na verdade, não é prioridade. É aquilo que a gente estava conversando antes, nos bastidores. Sempre as pessoas não dão prioridade. O que é prioridade é prioridade. O que não é prioridade é desculpa. Então, eu acredito que para ela foi prioridade, né? Isso. Naquele momento tinha sido prioridade para você iniciar uma vida saudável. Sim, eu sempre gostei de me alimentar bem, mas eu não praticava esporte por causa das crianças. A gente trabalhava fora, né? Depois parei de trabalhar fora, vim com as crianças. E por não ser prioridade, como ele colocou, né? Ou não era o momento ideal. Eu sempre digo, quando as meninas dizem, mas eu já tô cansada e não chega o meu momento, né? E eu falo, gente, tem calma, porque todo mundo tem o seu momento. Hoje eu tô gorda, eu não tô satisfeita comigo. Eu digo, não, eu sou gorda. Aí eu digo, não, você está com sobrepeso temporariamente, mas isso não é seu. E se você não está satisfeita, você pode mudar a qualquer momento. Só não fica se cobrando tanto quando os filhos são pequenos, quando você tem casa, ou quando você não tá bem psicologicamente. Porque a verdade é que quando você não tá bem psicologicamente, você não consegue ir pra lugar nenhum fazer nada, né? Então, a gente precisa esperar o momento certo. Eu acredito que o momento certo chegou, né? Eles iam pra escola, eu ficava sozinha em casa. E aí eu decidi começar a treinar, mas não tinha a questão da dieta, né? Que é importantíssimo. A maioria das pessoas não dão muita importância para isso. Mas eu vou para academia e meu corpo não muda. A gente estava falando ali fora, se a sua mente não mudar, se você não entender que você precisa mudar de hábitos, isso não vai mudar. Sim, claramente. E muitos anos depois que eu comecei a treinar, foi que eu vim entender que eu precisava comer as quantidades certas para mim poder chegar no objetivo que eu queria. Eu tenho até um amigo que ele fala uma frase assim, super importante, isso me martela muito na cabeça. Tem gente que vive para comer, e não é assim. A gente come para viver. Exatamente. Você tem que saber a diferença entre isso, né? E quando você descobre, gira a chave e acaba passando de sacrifício para algo prazeroso. Isso é uma coisa também que a gente precisa entender, né? Que a comida
ela não é só uma fonte de prazer, porque a maioria das pessoas enxergam dessa forma, é tanto que as famílias se reúnem ao redor da mesa, tudo é em volta da comida, né? E aí as pessoas acabam que nesse momento se excedem, porque a comida passa a ser uma fonte de prazer. A gente tem que entender que é uma necessidade e que a gente pode ter prazer naqueles momentos de reunião familiar ou com os amigos, sem estar comendo desesperadamente, assim, exacerbadamente, aquilo que a gente não precisa, né? E eu ainda colaboro nessa sua frase dizendo que nessa parte da comida não ser só prazer, a atividade física também não é algo extraordinariamente ruim. Porque dentro de uma prática de atividade física a gente consegue liberar vários tipos de hormônio, inclusive o hormônio do prazer, da felicidade, todos eles são produzidos e liberados após uma atividade física, não é, Lucas? O nosso corpo é uma máquina. É a máquina mais perfeita sobre a Terra, né? Feita pelo nosso grande Criador. O nosso corpo ele não tem a necessidade de medicação, nós automedicamos, né? Nos automedicamos. E eu não vou lembrar essa frase, mas eu sei um trechinho dela que diz o seguinte, que a sua comida seja o seu remédio. Então, o seu alimento seja o seu remédio, o seu remédio seja o seu alimento. Exatamente. Então, como é que você está se medicando? Isso é uma pergunta que eu recebo assim com muita frequência. O que você toma, né? E recebi também muitas propostas de empresas de produtos emagrecedores para divulgar. Isso é inevitável, né? Sim. Às vezes dá até vontade da gente responder com um pouco de grosseria, né? Porque eu tomei vergonha, foi só isso, né? Eu me conscientizei que eu precisava daquilo. Você é contra? Não, eu não sou contra pessoas que precisem de alguma medicação, de suplementação, né? Com auxílio médico, isso eu deixo muito claro, porque eu tenho um endocrinologista que me acompanha por conta da tireoide, e por ele ser um profissional que trabalha também com ganho de massa muscular e perca de peso, as pessoas sempre perguntam, né, o que eu tomo. E no momento, nada. Keila, você nunca tomou? Sim, eu já tomei. Mas uma coisa que ele colocou pra mim que foi bem claro, eu tive que tomar hormônios por questões de saúde. Eu estava com deficiência de hormônio, eu tenho 43 anos, né? Eu estava com deficiência de hormônio muito grande e isso estava interferindo na minha vida e no bem-estar. Mas uma coisa também que ele coloca é que hoje foi descoberto que os hormônios sintéticos ajudam muito na questão física. Então, eles deixaram de ser usados por questões de saúde para serem usados por questão de estética. Exatamente. E aí é onde mora o perigo. Aí foi que bagunçou. Exato. É como eu falei nos bastidores também com você, a diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem. Então, assim, se você for usar o hormônio sintético, que a gente conversa muito sobre isso com outras pessoas, e que você tem uma orientação, o médico ele vai passar a dosagem correta para o teu corpo. Então, naturalmente, é muito difícil que você tenha efeitos colaterais. Porque o médico sabe, ele fez exames no teu corpo para saber a necessidade e a quantidade que teu corpo necessita. Só que o problema é quando você começa a usar hormônio, né? E aí nós temos uma coisa muito difícil de controlar, uma coisa chamada ego. Quando você começa a ver os primeiros resultados, você acha que se você aumentar a dosagem, o resultado também aumenta. Aí é que está o perigo. Porque se tu aumenta a dosagem, o teu remédio passou a ser o teu veneno. Entendeu? Então, ter equilíbrio naquilo que você está fazendo é importante. Na verdade, controlar o ego é muito mais importante. Sim. Até porque se puxar pro lado da alimentação também é assim. Geralmente o cara que quer ficar assim, grande, ele começa a comer. Só que se o exercício dele, se a atividade física dele, se o plano de treino dele não tiver de acordo com a dieta, ele ao invés de ficar grande, ele vai ficar gordo. Então, essa questão que você estava falando faz muito jus às nossas profissões, tanto na nutrição quanto na educação física. Se você não tiver um autocontrole e um profissional atrás disso tudo, você passa de uma coisa muito boa para algo muito ruim que acaba te prejudicando. O que não aconteceu com você, porque você tem 43 anos e parece que só melhora.
Porque não tem como a mulher passou de um jeito pra algo muito melhor, porque aí eu cheguei a ver uma postagem que você fez de antes e depois, tava até com um piercingzinho no umbigo, mas não tava ainda bacana. Hoje tá surreal. Não era um piercing, era gordura. Era? Eu nunca tive Cara, a gordura Meu dela Deus, parecia um piercing. Eu jurava que Essa era é nova. Gente, meu Deus. Eu nunca tive piercing, você não é a primeira pessoa que fala Mas isso. alguém já falou isso? Nossa, tu usava piercing, mas com essa barriguinha. Eu digo, não, era gordura. Pra Ainda vocês bem que verem não o foi nível só da eu que gordura, falei viu? isso. Mas isso não incomoda. Mas olha, era surreal mesmo. Foi surreal ver a diferença daquela menina que tinha quantos anos naquela época? 24 anos. 24 anos para 43, numa forma física surreal. 43 anos, com cara Surreal. de 30. Sim, e o corpo? Aí eu vou ter que fazer a propaganda da minha farmacêutica Faça. esteta. Pronto. Faça. O rosto, eu devo muito à doutora Deikle. Pronto. Sabe? Falando sobre isso, é muito importante que a gente fale também que essa mãe real que você foi, que cuidou dos meninos, que fez tudo, se abandonou por um certo tempo. Mas que logo se encontrou nesse mundo do Instagram, nesse mundo fitness e nesse mundo também da estética. Conta pra gente o quanto a estética também fez diferença na tua vida em relação a isso, porque a gente também não pode falar que mudou a vida só pela saúde, porque ela queria ser 100% saudável. Não. A gente quer Tem a ser estética saudável, em a gente algum quer, momento, nossa. mas a gente quer também ficar bonita ali, quer estar, né, diferenciado. Então conta um pouco dessa parte da estética dentro da tua vida como mãe, como esposa principalmente, e como influencer agora, como é que isso transparece no teu trabalho? Eu costumo dizer assim que a estética pode parecer clichê, mas a frase, ela é um divisor de águas na vida de qualquer pessoa. Antes era da mulher, mas hoje a estética é muito procurada pelos homens, né? Sim. E pra mim foi essencial. Melhora a tua autoestima, melhora o teu relacionamento com você e com as pessoas que estão ao seu redor. Eu até sempre falo lá em casa que se alguém disser que estética é futilidade, é porque ela não sabe aproveitar a estética na sua verdadeira essência. Ou porque ela não tem dinheiro pra pagar. Esse aqui é um dos principais motivos. Porque não existe, eu não vou nem colocar mulher, não existe ser humano que não goste de se olhar no espelho e de estar bem, de gostar daquilo que vê, Exatamente. né? E isso não é só o físico, isso mexe com o teu interno. Isso, eu conheço casos de mulheres que passou a ser olhada de forma diferente pelo marido depois que ela fez um tratamento de rejuvenescimento, depois que ela começou a se cuidar. Porque quem não gosta de ter alguém bem do seu lado, não é verdade? E a estética, ela apareceu na minha vida logo no início do Instagram, bem no comecinho, né? A clínica me procurou e me fez propostas. Na época, eu nem queria mais fazer tratamentos, porque eu tinha feito uma harmonização facial há algum tempo com uma outra empresa que foi horrível. Foi uma desarmonização facial. Vocês assistiram aquele filme da Malévola? Sim. Foi mais ou menos aquilo que eu fiquei, né? E aí, quando a doutora me procurou, fazendo propostas, aí eu falei, não, a gente vai começar pelas varizes, porque eu tinha muitos microvasos e eu tinha medo de mexer no rosto. Né? E assim fizemos. Depois vieram inúmeros tratamentos para flacidez facial, né? Que são maravilhosos. Sculptra, Radiesse. E a vida muda, sim. E às vezes as pessoas dizem assim, ah, mas é porque tá fazendo publi. Quem me acompanha sabe, eu só faço publicidade daquilo que eu uso ou que eu usaria. Eu recuso semanalmente diversas propostas de empresas, de produtos emagrecedores, de gominhas maravilhosas para queda de cabelo, que eu não vou citar nome, que tem aí rodando na internet. E todas essas propostas que eu recebo, principalmente quando é desses produtos milagrosos, eu envio para o meu médico, Dr. Pedro Guerra. Ele analisa o produto e ele me diz se vale a pena. Se o meu médico me disser que não vale a pena, por que que eu vou atrelar o meu nome àquilo? Então, eu levo isso muito a sério. É responsabilidade. Antes de ser influencer, eu sou ser humano e antes disso eu sou mãe. Vocês já ouviram falar assim, fulano fez pacto com o diabo? Sim. Quando meu primeiro filho nasceu, eu fiz um pacto com Deus. Eu prometi a Deus que eu levaria a minha vida da forma mais correta possível. Essa é a primeira vez que eu tô falando isso em público, era um segredo entre mim e Deus e minha família.
que eu levaria a minha vida da forma mais correta possível, que eu sempre faria o impossível para deixar um determinado ambiente melhor do que ele estava quando eu cheguei. E que eu ia tentar andar no caminho da retidão, mas eu queria que tudo isso fosse convertido para a vida dos meus filhos. Eu nem queria nada de volta. Por quê? Como eu tive uma vida muito sofrida, eu não queria que eles passassem por aquilo. E eu sei que financeiramente a gente podia dar o apoio que eles precisam, porque a gente tem uma vida confortável. Mas muitas coisas dependem de Deus, né? Então, todas as vezes que eu penso em aceitar uma proposta só por questões financeiras, para iludir ou influenciar de forma negativa meu seguidor, aí eu lembro disso de novo, né? E isso foi uma coisa assim que fez muita diferença na minha vida e na vida deles. Eu tenho muita fé, todas as vezes que surge um problema, que as coisas vão dar certo, porque eu sei como eu conduzo as coisas no off. Sim. Então, por isso também faz diferença. Eu fico muito triste quando eu vejo algumas meninas divulgando produtos que eu sei que elas não usam, que elas jamais usariam, que aquele produto só tá ali por conta de uma parceria financeira. Eu te daria um Oscar agora, mas eu não tenho ninguém pra te dar. Keila, é importantíssimo isso que você acabou de falar. Inclusive, eu vou pegar um gancho de alguma coisa que tu falou lá atrás. E não é uma treta, eu queria saber a tua opinião sobre isso, que tu já entrou nesse assunto. Tu falaste que o Instagram foi um diferencial na tua vida, porque o Instagram te deu um novo sentido de vida, né? E a gente sabe hoje que as redes sociais é uma faca de dois gumes. Hoje nós temos pessoas ficando doentes pelo alto consumo de redes sociais. Nós temos pessoas aí como você, deixando de ser uma mãe para ser uma influência. Uma mãe assim, já criou seus filhos, entregou bons filhos ao mundo e agora, né, tá dando um sentido da vida. Como que você vê hoje a ferramenta de Instagram? Como que você vê hoje essa questão de grandes influências tentando a qualquer custo e a qualquer preço o engajamento? E como você disse, vendendo produtos de péssima qualidade, ou nenhuma qualidade, ou nenhuma procedência. Qual é a tua análise sobre isso tudo? Sendo que você é de um público minoritário. E eu enfatizo que hoje é muito difícil você fazer sucesso sendo honesto. Viu? É muito difícil. Eu queria saber qual a tua opinião com relação a isso. Na verdade, eu sempre comento sobre isso lá em casa com a minha família. Não só sobre o Instagram. Certas atitudes do ser humano me entristecem muito, né? E adoecem, como você falou, muitas pessoas. Outro dia, eu até fiz uns stories também sobre isso, né? Porque eu voltei da viagem, uma viagem um pouco acima do peso e eu tava com muita celulite. E eu fui pra academia de shortinho e foi inevitável perceber que tinha muita gente comentando sobre as minhas celulites. Alguns vieram até comentar comigo. E aí, quando chegou em casa... Mulheres? Sim, mulheres profissionais da área de educação física. E aí, quando chegou em casa, eu senti a necessidade de gravar aqueles stories. Primeiro, eu fui de shortinho propositalmente. Eu estava com celulite, eu não estava bem comigo mesma, porque eu ainda estou com um pouco de sobrepeso depois da viagem, por perder. Mas eu precisava entender que eu sou uma pessoa real antes de ser uma influencer. E eu preciso que os outros também entendam isso. Então, quando eu cheguei em casa, eu falei, eu tenho celulite, eu tenho estrias, eu tenho varizes, eu tenho uma história. E eu fico muito triste de algumas pessoas não aceitarem as pessoas reais. Porque o Instagram, a mídia hoje vende uma perfeição editada. E vocês recebem e vocês adoecem com essa perfeição editada que vocês nunca vão alcançar. Não existe ninguém na face da Terra que consiga manter 14% de percentual de gordura o ano inteiro, todos os anos. Os atletas, eles entram num déficit calórico naquele período de campeonato e depois ele volta à vida, porque senão não vale a pena você viver de dieta restrita. É o preço muito alto.
Exato. Então, isso me entristece, porque é exatamente isso. Estão vendendo mentiras, estão vendendo uma perfeição editada, estão vendendo produtos de péssima, de má qualidade, e a maioria das pessoas consomem. E eu sempre alerto para isso lá no meu Instagram. Cuidado com as pessoas que vocês seguem, porque antigamente dizia-se assim: me diga quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Hoje é me diga quem tu segues, que eu te direi quem tu és. Exatamente. Inclusive, Perfeito. eu conversei com os meus filhos há bem pouco tempo também sobre isso. Cuidado com o que vocês publicam e cuidado com que as pessoas que vocês seguem, porque hoje as grandes empresas, elas têm um departamento especializado em conhecer as suas mídias digitais para saber que tipo de profissional você é. Entendeu? Exatamente isso aí mesmo. E muita gente que tem um currículo gigantesco deixa de ser contratado por conta do seu comportamento nas redes sociais. Inclusive, é um critério de contratação. Eles agora estão olhando todas as redes sociais das pessoas para saber como é que seria essa pessoa fora do trabalho e o que aquilo ali fora do trabalho influenciaria dentro. Então, e puxando até o gancho, essa questão de pessoas editadas também se reflete com a gente, com o profissional, que precisa estar o tempo todo certo, que precisa estar o tempo todo ali fazendo um negócio certo, porque se não fizer, não é um bom profissional. Então eu, por exemplo, particularmente, se eu postar toda a minha rotina de treino, de dieta, de tudo, e num dia, num sábado, num domingo qualquer, eu aparecer com um sorvete na mão, acabou. Eu sou uma péssima pessoa. Eu sou uma péssima profissional. Porque eu não estou vivendo 100% o que eu estou pregando para o meu paciente. E não é assim que funciona. Porque se for para editar, eu posso muito bem comer triste o meu sorvete dentro de casa, porque eu não posso comer ele fora, do que ficar passando uma mensagem irreal de alguém do profissional da área da saúde que é perfeito quanto não é. E o mais interessante, eu não sei se vocês já observaram, é que essas pessoas que vão te criticar, geralmente elas fazem pior do que vocês. Sim. Elas exigem uma perfeição que elas não conseguem dar. Sim, é porque é como se fosse assim. Se você tá falando para eu fazer, você tem que fazer melhor do que eu. Exatamente. Então, por querer que você seja melhor do que eu, você não pode errar. Isso não funciona. Funciona quando eu, Paloma, erro menos e te mostro como errar menos. Não é não errar, é errar menos. É numa proporção de 80-20. 80 você fica ali. Os 20 você se libera, você vive, na verdade. Que é o que eu vejo nas suas redes sociais. Você posta todas as alimentações. Você posta as rotinas de treino. Mas no dia que você quiser o teu gin, tu vai lá e posta o teu meu gin. Churrasquinho, a minha galinha caipira. Ela tem uma churrasqueira que gira o negócio, que o marido faz um monte de coisa gostosa e ela posta. Ela tem o gin dos negócios que ela gosta de conhecer lá, de vinho, de gin. Tem lá os negocinhos dela, ela posta. Por quê? Porque é uma pessoa real. A vida é isso. Aí a galera olha um corpaço desse e fala, não é possível. Não é possível que ela não tá tomando nada. Eu sempre converso muito sobre essa questão de observe quem você está seguindo. E não é só para o Instagram que isso é válido para a vida. Observa as pessoas que te rodeiam, observa quem senta à tua mesa, observa as tuas atitudes que te fazem mal. Porque às vezes a gente mesmo está se destruindo, né? É a autodestruição. E isso está acontecendo muito hoje em dia. Sim. Eu sigo pouquíssimas pessoas e eu acompanho menos ainda. Porque eu até sempre digo lá, seguir é diferente de acompanhar, né? Porque eu só quero trazer para dentro de mim aquilo que me agrega. Se não me agregar, eu simplesmente coloco de lado. Isso foi uma capacidade que eu sempre tive desde criança. Até uma vez a psicóloga, quando os meninos estavam na adolescência, nós fizemos terapia, porque nem sempre foi perfeito, viu, gente? O pessoal diz que minha família é perfeita. Nos bastidores do bicho pegou e foi muito. Mas você fala sobre isso. Eu vejo de vez em quando você falando para as pessoas tirarem essa ideia de família perfeita. Não existe isso. De casamento, de negócio, de tudo. Então não a gente existe tem essa perfeição. Eu sempre digo, a vida não é uma linha reta. Sempre tem uma curva aqui e ali. E é nessas curvas que você tem que passar e dar continuidade. Aí o que acontece? A pessoa diz assim, mas tu sempre tá bem. Não, nem sempre eu estou bem. Eu tenho os meus baixos bem baixos, só que assim, eu nunca tive o hábito de expor pra ninguém o que eu tenho de negativo dentro de mim. As minhas crises de ansiedade, de depressão, que são muitas, inclusive hoje de manhã eu tive uma.
E por eu não expor na internet, porque também isso é uma coisa que está muito comum, as meninas irem para as redes sociais chorar e expor os seus problemas. Eu não estou julgando, jamais, né? Cada um age da forma que quiser. Mas eu acredito que esse tipo de coisa não se resolve na internet, né? Você dá margem para as pessoas te julgarem mais ainda. Exato. Mas aí quando você faz isso, você mostra para as pessoas que você é humano. Quando eu não estou bem, eu me ausento e digo, eu vou ficar em off um pouquinho porque eu estou precisando. Eu nunca me senti à vontade para reclamar dos meus problemas com ninguém, nem com a minha mãe, né? Então é isso que acontece. Eu acho que é bem diferente quando você, por exemplo, vai pra internet chorar e dizer que tá doente, do que você, por exemplo, postar num momento, um pico de nervosismo, que você tá ali e que tu resolveu postar porque tu tá muito nervosa, muito ansiosa e aconteceu de tu postar porque algo deu errado. É diferente de você ir lá, chorar, expor. Vulnerabilidade é diferente. Você pode ser, sim, vulnerável, ter a vulnerabilidade a seu favor, mas acredito eu que as pessoas estão na internet, felizmente ou infelizmente, para se entreterem, para esquecerem dos próprios problemas e verem outras pessoas com as coisas boas Era delas. pra ser, né? Mas hoje o negócio tá tomando uma proporção E uma coisa que eu percebo gigantesca. também é que algumas pessoas usam muito essa questão de depressão e ansiedade para conseguir likes e visualização naquele momento. Isso é uma coisa que eu não concordo. É como eu te disse, até que ponto o ser humano pode chegar pelo engajamento? Até que ponto o ser humano vai? Até onde ele pode ir para ganhar engajamento, para ter seguidores? E hoje eu vou te fazer uma pergunta muito interessante. E eu acho que qualquer pessoa deveria parar e qualquer influencer hoje deveria parar. Se hoje o Instagram parar de funcionar e ele parar de existir, quem vai ser a Keila? Eu vou ser a mesma pessoa que eu sempre fui. Isso é uma coisa que sempre me dizem lá. Você é muito real, você é muito transparente. Lá não existe um personagem. Então a Keila vai ser a mesma mulher, a mesma mãe, a mesma dona de casa. E se precisar recomeçar, quantas vezes for em qualquer profissão que seja, é isso que eu vou fazer. Porque uma coisa que a gente sempre conversa também, eu não posso me deixar dependente do Instagram para ser feliz e para sobreviver, né? O Instagram foi uma conquista maravilhosa, mas eu sempre priorizo antes, que eu tava te falando ali fora, né? A minha família, a minha vida, e depois vem o Instagram. É tanto que eu sou dona de casa até as 14, eu posto isso. Primeiro eu sou marombeira, depois eu sou dona de casa. E aí depois eu sou influencer, no período da tarde, né? Então, porque é isso, as pessoas têm que ter outros sentidos pra sim, vida, que é o que não tá acontecendo com a grande maioria. E a Keila puxou um gancho muito interessante. Para que ela pudesse fazer todas essas funções, precisou ter uma organização. Tanto de cozinha, quanto de vida, quanto de relacionamento, quanto de tudo. Até o horário de treinar. Né? Do famoso até a hora que dá, vou na hora que dá, até um horário fixo para fazer tudo. Porque o horário fixo é até às 14. Uhum. Dali em diante já assume aquela que é influencer. Então, essa parte da organização da mãe, da esposa, da dona de casa e da que trabalha fora também é muito importante, né, Keila? Eu sempre fui uma pessoa muito metódica, sempre. Como a minha família era muito grande, era muita gente dentro de uma casa, e é aquela bagunça gostosa, mas é a bagunça, né? E aquilo me incomodava. Eu tinha vontade de ter uma casa e uma vida organizada desde criança. Eu tinha vontade de comer bem, mas a situação financeira também não nos permitia. Nós éramos extremamente pobres, né? E quando eu tive essa oportunidade, eu coloquei em prática aquilo que já estava ali dentro de mim. Eu ia para o trabalho deixando uma relação do que a moça que cuidava da casa e dos meninos tinha que fazer. E quando eu chegava, eu ia ver com ela se aquilo tinha sido feito, né? Essa disciplina já vem de mim. O meu marido até diz isso, não adianta. Disciplina. Isso já vem de você, porque você deixava a relação do horário de comer, do horário de dormir, do horário do passeio, né? Deixava a roupinha organizada, a comidinha. E assim, eu fui levando... Facilitou? Muito. Isso facilita até hoje. E eu fui levando isso pra minha vida quando eu comecei a treinar, né? Eu tinha o horário de treinar, eu tinha o horário de cuidar das crianças, da casa. Porque eu costumo dizer que a disciplina é o segredo do sucesso. Em
tudo, não é no treino, não é na família. A disciplina, se você não for disciplinado, você não chega a lugar nenhum. E disciplina é diferente de vontade de fazer, né, Keila? A disciplina é quando você faz, mesmo sem querer. Faça o que tem que ser feito. E isso foi uma coisa assim que eu cansei de falar durante a vida dos meus filhos. Ah, mãe, eles diziam muito, eu não gosto de beterraba. Eu disse, não é pra gostar, é pra comer. Eu fiz a beterraba, ela tá na mesa e ela vai ser consumida. E isso fez com que hoje eles sejam dessa mesma forma. Há quem diga que nós somos chatos. Na verdade, nós somos os chatos de toda a família, viu? Gente, eu imagino. Porque eu quero as coisas mais ou menos corretas, né? Antes eu era bem mais pirada, mas hoje fica correto no limite, né? No que é possível. E eu cobro isso de mim e eu cobro isso deles. Porque se a gente não se cobrar por fazer o mínimo correto possível, você não chega lá nenhum. Sim. Né? É isso que eu tento passar para todas as minhas pacientes que são mães. Porque a preocupação é, Paloma, como é que eu vou dar conta disso tudo? Como é que eu vou dar conta de treinar? Como é que eu vou dar conta de fazer dieta? Como é que eu vou dar conta de cuidar de menino? De ser esposa e de trabalhar fora? Eu falei, tá precisando, é mais de uma agenda do que de uma nutricionista. Se elas soubessem que a gente dá conta de muito mais do que isso é uma pergunta que eu recebo frequentemente, como que tu consegue? A minha Júlia, ela pergunta, mãe, como que a senhora consegue? Porque agora lá, ela tá sozinha no apartamento com 2 outras colegas. Aí eu disse, minha filha, eu não sei como eu consigo, é Deus. Tudo na minha vida se resume a Deus. Quando eu tô assim no limite do cansaço, Deus dá força, né? A gente Mas você aprendeu a ter disciplina. mas a gente pede pra Deus o seguinte, coloca o chão que eu coloco o pé, né? Tem muita gente assim, Deus me ajuda a caminhar, mas ele tá esperando sempre que Deus pegue ele pela mão e leve ele até algum lugar. É isso que eles fazem com a gente. Eu fui na Nutri e não emagreci. Eu cansei de fazer essa pergunta na academia. Mas você fez a dieta? Não. Ah, minha filha, então não é aquela musiquinha faz um milagre em mim. Então tu pegou um gancho, falou uma coisa que é importantíssima, disciplina. Eu cultuo muito a disciplina, eu falo demais sobre disciplina e eu sou um cara extremamente chato com esse negócio de disciplina. O Lucas falou isso e essa semana ele postou uma coisa que me chamou muito a atenção e eu não sabia. Eu fui saber quando ele postou. Ele odeia ovo. Eu odeio ovo. E ele tá no pré-contest agora. Já. Então ele tá tipo comendo muito ovo. Imagina uma pessoa que tá comendo uma coisa que ela não gosta, porque ela quer chegar lá, e pra chegar lá, ele tem que fazer o que ele não gosta, aqui, agora. Mas na vida, a gente faz, na maioria Não das só vezes, isso. o que a gente gosta ou o que a gente não gosta. Não só isso, eu vou até entrar nisso que tu tá eu falando. tento falar. Que o Que não vai ser seguinte, só bom, não vai ter nada bom. eu não gosto de comer ovo, mas tá lá. Aí a pessoa me disse assim, mas por que tu não troca por outra coisa? Não, porque eu já estou fazendo muita alternância e eu não posso mais reclamar. Meu treinador manda pra mim o que eu tenho que fazer, eu vou lá e faço. Eu não questiono, eu não peço pra trocar. É igual treinar. Eu não gosto de treinar, mas eu tenho que fazer. Pra mim ficar do tamanho que eu tô hoje, pra mim chegar e ganhar uma competição, eu tenho que treinar. Eu não gosto. Ele já falou isso mesmo. Entendeu? Mas eu vou lá e treino. Por quê? Ser disciplinado é fazer tudo aquilo que você não quer fazer, mas que você sabe que é necessário pra você. Pode não ser hoje, mas daqui a 3 dias, daqui a 1 ano, daqui a 10 anos. Então, ser disciplinado é isso, é um investimento a longo prazo. Então, você faz aquilo que você não quer fazer. E disciplina, ao contrário que as pessoas... Eu falo isso, pessoal, ser disciplinado é ter liberdade. Aí você faz as escolhas. Exatamente. É isso que as pessoas não entendem. Uma frase que a gente ouve muito é: vocês têm muita sorte. Nossa, como a família de vocês é maravilhosa. Mas eu abri seu mão. corpo é lindo, né? As pessoas não percebem que você abriu mão de uma carreira, você abriu mão de você para cuidar da família a vida inteira. Ah, mas ser mãe é maravilhoso. Mas seria muito hipocrisia se eu dissesse que eu prefiro cuidar do outro do que cuidar de mim. Porque o ser humano, ele é egoísta. Entendeu? Então as pessoas não veem tudo que você abriu mão, tudo que você abdicou, a questão do sanduíche, né? De ir pra balada, ao invés de estar na academia, né? Ao invés de cuidar de si, tá cuidando da casa, dos filhos. Quantas noites você chorou, quantas vezes você teve problemas na adolescência pra você chegar aonde você chegou. As pessoas só querem o mérito da coisa, né? Elas não querem percorrer o caminho de jeito nenhum. Vai ser sempre aquela história. O que você tomou? A verdade é essa. Sempre e pra sempre. Então, Keila, a gente
fala de disciplina, que disciplina é importante para a vida das pessoas, porque eu sempre digo que disciplina é libertadora, né? Liberta. As pessoas confundem, dizem assim, eu tenho liberdade, para mim comer o que eu quero e tudo mais, mas às vezes a pessoa confunde as coisas. Por exemplo, uma pessoa que diz ter liberdade, mas trabalha num emprego que ela não quer, ela não tem liberdade. Entendeu? Então, uma pessoa que é disciplinada e tudo mais, ela tem mais facilidade na vida para chegar em um determinado momento, para chegar onde você chegou, né? Que você vem de longe. Mas a disciplina também, ela é um carro-chefe para superar dificuldade na nossa vida. E eu sei que todos nós temos dificuldade na nossa vida. E eu sei que em algum momento teve uma dificuldade que tu disse assim, eita, agora o negócio ficou preto mesmo. E qual foi a maior dificuldade que tu achou que tu não ia superar? A maior dificuldade da minha vida, com certeza, foi a perca da minha irmã que me criava aos 9 anos de idade. Foram 5 anos de muita depressão, só que naquela época não se falava disso. E hoje eu me lembrando de todas as coisas que eu vivi, que eu fiz, né? Eu percebo que eu estava assim altamente depressiva dos 9 aos 14, sem perceber. Né, sem saber que era aquilo. Porque e quantas pessoas não estão vivendo isso, né? Como ela me criou, né? Ela tinha separado, ela tinha perdido 2 filhos. E eu não tinha mãe, porque a mamãe tinha que trabalhar fora, a mamãe trabalhava viajando para cuidar da gente. Então, assim, a gente meio que se encontrou numa carência, né, de vida. Isso também foi uma coisa que eu nunca falei. E aí, quando ela morreu, aos meus 9 anos de idade, foi desesperador. E como eu não tinha o hábito de conversar com ninguém, eu guardei isso dos 9 aos 14. E eu fiquei... Assim que eu pude sair e andar sozinha, que a minha família deixava, eu ia no cemitério todos os dias e eu ficava deitada em cima do túmulo dela conversando. Até os 18 anos de idade, quando eu conheci o Henrique. E quando eu conheci ele ia pro cemitério comigo. Caramba. Né? Porque eu tinha aquela necessidade que estava ali. Era a única pessoa que eu tinha estava enterrada. Né? Acho que essa foi a maior perca da minha vida. E aí depois veio ele. E eu até digo assim, tem certas pessoas que não entendem a nossa relação, porque a gente é muito diferente por dentro e por fora, né? E aí eu costumo dizer que quando o Henrique me encontrou, eu estava em pedaços. E ele recolheu tudo aquilo e teve paciência de emendar, né? De me colocar, paciência, né? Exatamente, de me colocar de pé. E eu acho que é por isso que a gente tá juntos, né? Há quase 24 anos. Porque ele parece ser um homem muito gentil, muito paciente, assim, geral, no contexto geral. Te trata muito bem, que você mostra. Eu costumo dizer pra mim mesma que se 1000 vidas eu tiver, eu quero a mesma família. Eu quero os meus filhos e eu quero o meu marido, porque eles são simplesmente perfeitos, né? Os meninos não nos trocam por nada nem ninguém. Eles cansaram de sair de encontros de amigos ligando pra gente. Onde é que vocês estão? Vocês já estão atrás da gente? A gente quer ir pra aí, mãe. Aqui tá muito chato, né? E eles iam pra onde a gente. Quando a gente viaja, a gente faz nossos programas juntos. A gente gosta de andar de bicicleta, de correr, de patins. A gente sai junto, né? O skate. O cachorro vai junto, a menina, o marido, vai todo mundo junto. Então, assim, mas é aquilo que a gente falou. Foi uma construção, né? Através de muita disciplina. E eu não posso deixar de voltar na disciplina. Isso se refletiu nos meus filhos. Eles são extremamente disciplinados com tudo que eles vão fazer. Até na hora de lavar o banheiro ali, eles são minuciosos, tem que ficar perfeito. Sabe? Por isso estão onde estão. O meu filho, quando ele foi embora, não sei se vai dar tempo ainda, Vai. lá na Rússia, Conta eles pra são gente. extremamente rigorosos. Eles têm, assim, uma disciplina militar. Pior até, né? E aí, lá na faculdade, eles têm que atingir uma média para permanecer. Se você não chegar naquela média, e se você fizer a prova anual e não passar, eles te convidam a sair da faculdade, mesmo que você seja pagante. É tanto que ele começou numa turma de 36, hoje tem 6, né? Ele disse que teve filhas de sheiks árabes que saíram da faculdade, pessoas extremamente ricas. E teve uma época que ele ligou para mim desesperado, porque uma das colegas tinha se jogado do 8º andar do prédio, porque ela tinha que voltar para a Arábia, porque ela reprovou.
né? E aí, quando ele me ligou, ele desabafou comigo e ele disse assim: mãe, a senhora sempre foi muito rigorosa, disciplinada, a senhora cobrava muito da gente e eu algumas vezes lhe odiei por conta disso, mas eu vou lhe ser muito honesto, se a senhora não tivesse me criado dessa forma, eu não estaria mais aqui, eu não estaria suportando a pressão que é estar nessa faculdade. Então, assim, tudo volta, né? Quando você tem disciplina, você só tem retorno positivo. Ah, entendi de onde é que eu tenho essa disciplina. Quando eu mando o aluno ruim embora, né? Porque o aluno só fica comigo se ele for bom. Se ele for ruim, eu mando embora. Por isso, que a pessoa ela tem que aprender a ser disciplinada. Se ela não tem disciplina na vida, dificilmente ela tem resultado. Então ela vai culpar quem? Profissional. E nós então, somos feitos dos resultados deles. Exatamente, então eu mando embora. O que me deixa chateada é isso. Eu conversei sobre isso com a personal essa semana na academia, porque ela tem algumas alunas que só reclamam. Aí eu falei pra ela, eu digo, olha, eu vou te contar uma coisa. Se eu fosse profissional de educação física, eu não aceitaria pessoas desse tipo. Mas eu vivo disso, Keila, eu não posso recusar. Eu digo, mas é a sua imagem. Exatamente. Você não pode... Já pensou, essa moça tem 3 anos que treina contigo, ela não evoluiu nada. Eu não aceito isso na minha vida e nem ninguém que me rodeia. Paloma, se eu tiver uma amiga, como eu falei antes, se eu tiver um parente que não contribui positivamente comigo, eu não posso excluir, apagar da minha vida. Mas eu me ausento o máximo possível daquela pessoa para que ela não interfira em mim. Eu até digo, que o seguinte... Inclusive, essa conversa toda está sendo bem... E eu até digo o seguinte, hoje, se eu deixar de trabalhar na área de personal, eu vou fazer qualquer outra coisa. E eu sei que eu vou ser bom. Por quê? Porque eu prego demais a disciplina. E eu não sou obrigado a ficar trabalhando com as pessoas que não querem fazer o processo da coisa. Então eu largo e vou fazer qualquer outra coisa. Assim como eu aprendi... Perca de tempo e perca de dinheiro também, né? Porque o nosso tempo é o dinheiro. Exatamente. Entendeu? E é a tua imagem, né? Exatamente. É aquela pessoa aluno dele há tantos anos e não evolui. E eu cobro isso de quem tá comigo. Quando eu fui deixar a Júlia em Vitória, no dia que a gente tava vindo embora, a gente se despedindo, eu falei pra ela, eu digo, beba muita água, preste muita atenção no que eu tô lhe dizendo. E eu sou muito firme no que eu falo, né? Alimente-se bem. Pratique exercício, estude, você não veio aqui para brincar com o meu dinheiro, nem com o meu tempo, e vigie os seus desejos, as suas amizades e as suas atitudes. Vigie para que você não faça coisas erradas, tenha disciplina. Eu saí de lá dizendo essas palavras para ela, e aí ela disse para mim uma coisa assim que bateu bem forte, ela disse, mãe, eu tenho mais fé na senhora do que em Deus. Aí eu disse, mas você não pode. Você só tem toda essa fé em mim. Mãe, quando a senhora diz que algo vai dar certo, sempre dá. Eu digo, é porque Deus me disse que vai dar certo. Entendeu? Então, por trás de tudo ainda tem ele. É ele. O meu marido diz que eu tenho uma relação com Deus que não existe. Tudo o que eu pedi, Paloma, aconteceu da forma como eu pedi. Até a nossa casa. Quando foi para comprar a nossa casa, a gente morava de aluguel, eu disse que era exatamente daquele jeito. E aí, quando ele falou que eu tinha encontrado a casa, que eu fui olhar, eu sorri. Porque né? era aquilo ali mesmo. Aí, eu até digo assim, amor, desde que eu nasci, eu só perco. Pelo amor de Deus. Eu perdi meu pai, eu perdi minha mãe, eu vivi sozinha a vida. E tá na hora de eu ser recompensada. Eu até brinco, poxa, tenha dó de mim. Eu acredito que é porque você pede e trabalha por isso. Exatamente. Quando a gente pega a palavra e divide ela oração... De um lado a gente tem orar e do outro lado a gente tem ação. O problema é que tem pessoas que só oram e a ação é quase zero. Aí Deus não vai descer lá e te dar. Entendeu? Verdade. Então, quando dividimos a palavra, e isso fica, o pessoal de casa sempre fala isso, é orar, mas ação. É pedir Deus, coloca o chão e tu coloca o sapato e vai caminhar. É isso. Entendeu? Então, assim, Keila, só pra fechar, eu sei que a gente tem sempre, eu sei que tu tem uma relação muito forte com Deus, e tu falou muitas citações, muitas frases, muitas coisas aqui. Qual que é a frase, assim, que marcou e te deu uma virada de chave? Aquela frase ou aquele insight, um ensinamento que foi fundamental para construir a Keila que está aqui hoje com a gente. Vai parecer estranho, mas a vida só é dura para quem é mole. Eu ouvi essa frase durante toda a minha vida da minha irmã, que também me criou. E ela passou por inúmeras dificuldades.
desde agressão física, problemas de saúde, perca de 2 filhos por agressão física. Ela teve que se separar, voltar para casa, recomeçou a vida, voltou a estudar. Conseguiu um bom emprego na época em Embratel, que era uma das melhores empresas daqui, e todas as vezes que ela estava no limite do cansaço dela, ela dizia isso, cansaço físico e mental: a vida só é dura para quem é mole, então eu não posso parar. E isso ficou em mim, né? Todas as vezes que eu estou no meu limite, eu digo: a vida só é dura para quem é mole, e eu não sou mole, eu vou chegar onde eu quero, do jeito que eu quero. Às vezes a gente dá uma pausa, mas parar nunca. Show. Perfeito. Keila, eu sei que a gente não tem que contar os nossos segredos, nem os nosso futuro, né? Mas hoje a Keila é influencer. Tem algo, tá vindo aí bom, ou você ainda vai focar um pouco mais na tua carreira de influencer? Inclusive, se quiser deixar, a gente deixa aqui em aberto para que você faça essa divulgação, para que os nossos seguidores consigam te seguir, ver a tua história, ver quem que é aquela de verdade, que hoje a gente descobriu um pedacinho de quem que era aquela que eu já sabia que era incrível. Vou convidar ela para um café, Paulo, que eu quero saber mais. Eu também. Eu vou te falar que se não fosse o horário, a gente ficaria mais. Porque ficaria 2 horas aqui de podcast. O quanto a gente conseguiu de insight, de ensinamento, o quanto ela passou em pouquíssimas palavras. Esse mês tá incrível. Esse mês tá puxado pra Nossa. gente. As mães estão vindo com muita força e você é uma representação de uma mulher maranhense muito forte. E voltado para essa questão do trabalho. Hoje, Keila tá trabalhando como influencer. Inclusive, falou para mim que estava com a agenda muito boa. Acontece, gente. Aqui é tudo normal. ao vivo, viu? E, só pra falar que deve ser alguém de alguma empresa dela aqui, ligando pra ela fazer alguma divulgação. No mínimo. Fala pra gente sobre o teu trabalho. Como é que tá o trabalho em relação a isso? O meu trabalho tá ótimo. Eu tenho contratos com grandes empresas da cidade e empresas nacionais, graças a Deus, né? Deu muito certo, eu até achei que eu não fosse conseguir. Isso fica de exemplo para todas as mães e donas de casas que estão aí do outro lado. Eu nunca pensei que eu fecharia uma parceria com a Chevrolet, com as óticas Carol, Aí tem tantas que agora eu não vou conseguir me lembrar porque eu tô nervosa, porque são empresas de nível nacional, que elas podiam optar por outra pessoa, mas optaram por mim. Então meu trabalho tá ótimo. Eu tenho contratos fechados para todos os dias do mês, graças a Deus, né? Mas a agenda fica aberta, óbvio, se alguém quiser. Qual que é o Instagram? É Keila B_Lopes. Pronto. Tá? Era Keila Projeto 40, mas os 40 ficou tem alguns anos. Então a gente mudou, né? Inclusive, Keila, a tua ideia ainda está sendo passada lá no Instagram? Você ainda está mostrando a tua vida a tua vida fitness, a tua alimentação? Como você faz para se organizar dentro de casa como dona de casa, como esposa? Continua do mesmo... Na medida do possível, sim. Eu até recebi algumas reclamações de seguidores. Mas agora o teu Instagram tá diferente. Só que a gente precisa entender uma coisa. Quando a gente evolui, a gente precisa mudar. E eu ainda estou me organizando, né? Não está como eu gostaria. Eu já não posso postar tantas refeições durante o dia estando ali na cozinha, porque eu passo a marmitinha e eu levo porque eu preciso estar naquele local. Mas sempre na medida do possível eu procuro colocar informações importantes e estar compartilhando sim, refeições e locais também, porque eu acho importante. Gente, eu não estou em casa agora, mas eu encontrei um produto X em lugar tal que eu posso, mas né? Eu vou lhe defender. Eu vou lhe defender porque agora os vídeos estão de qualidade excepcional para as receitas. E ela tá fazendo receita com a lista de ingredientes, ensina, faz e grava. Antes não tinha isso, gente. Porque eu sou do tempo antigo, que ela fazia ali na hora e mostrava. Hoje não, hoje tem ali uma equipe fazendo um negócio, então tá melhorando. Eu acredito, eu vejo o teu Instagram e eu vejo que tá em construção. Mas você tá buscando melhorar, você tá buscando atualizar, tá buscando as trends aí do negócio. E eu tô achando bacana. Inclusive, salvo várias receitas daqueles vídeos dos Reels. Eu salvo real, porque eu acho que é fácil, porque eu acho que é didático e porque eu tô achando muito atualizado, muito novo aquilo ali. Então é bem legal, sabendo que eu tô te acompanhando desde pequenininha, agora bem grandona. E vejo ali o tanto que ficou legal aquele negócio. E tá ficando legal e vai ficar, porque você ainda vai ser muito grande. Eu acredito.
Incrível. Uma história fantástica. O pessoal só queria... Eu não queria que isso passasse em branco, mas Silvia Cousas passou aqui. Pessoa maravilhosa. Um beijo, viu, Silvia? Obrigado pelo episódio. Obrigada, Silvia. E mais uma pessoa que fala sobre depressão, pessoal. Mais uma vez, passa uma pessoa falando de depressão, eu vou enfatizar de novo. Hoje nós enfrentamos, é o mal do século, depressão, ansiedade. E de novo, o que essas pessoas têm em comum? Atividade física, boa alimentação, entendeu? Uma boa ocupação. Então, se você hoje passa por esses problemas, procurou a ajuda dos profissionais corretos, Sim. está fazendo tratamento, entendeu? Então, o caminho está aí. Basta que você siga, entendeu? A gente está sempre compartilhando. É isso que a gente está trazendo aqui. É compartilhar a importância dessa vida. É isso que o Movingcast é. É compartilhar a história de pessoas que passou por essas dificuldades e está aqui, dando seu relato. Linda, maravilhosa. Como Silvia Cousas passou aqui, deu seu depoimento também pra gente. E essas pessoas têm sempre a mesma coisa em comum. Atividade física, treinamento, entendeu? Constância, disciplina. Então, se você está passando por isso aí em casa, comece a adotar esse estilo de vida. E o mais legal de tudo que a gente frisa que o Moving está trazendo pessoas reais. Pessoas que mostram como é que a atividade física, a nutrição, o lifestyle saudável mudaram a vida. Então, eu acredito que essa parte da tua vida é muito importante. Foi por esse motivo que ela veio cair aqui no Moving. É por esse motivo que a gente quis trazer essa mãe maravilhosa, que dentre todas as funções, segue se cuidando aos 43, está excepcionalmente linda e continua melhorando. Exatamente. Então, pessoal de casa, esse foi mais um Movicast. Se você ainda não está nos acompanhando, entre no nosso Instagram, Movingcast, adiciona a gente aí, coloca para seguir, ativa também as notificações para chegar em primeiro, vai lá no YouTube também, se inscreve no nosso canal, deixa o like, né, Paloma? O likezinho tá aqui só para você ver. Não pode faltar, gente. E com certeza encaminha para mais pessoas esse episódio, mais pessoas precisam ver. E dá a tua opinião, ver o que você achou desse episódio. Tua opinião também é muito importante. E continue conectado com a gente. Mais muito alguma obrigada, coisa, família. Foi incrível estar aqui com a Keila, com o Lucas. A gente espera que a gente consiga somar com muitas outras vidas, outras mães, outras mulheres com a história de Keila. E próximo episódio vem uma mamãe também muito, muito legal, que a gente não pode falar ainda, mas esse episódio tá sensacional. Não deixa de curtir, de compartilhar. Fiquem aqui, fiquem com Deus e até uma próxima. Até a próxima, galera.